Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Muito bem, Fofoletes, nós temos aqui gráfico do Bitcoin na tela. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui lateralidade infinita, né? Ou queda. Topos e fundos descendentes, pullback, topos e fundos descendentes. Então, nós temos aqui, basicamente, essa situação insalubre. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Topos e fundos descendentes. Pullback, ou lateralidade. Acumulação lateral. E agora, recentemente, perdemos um fundo importante aqui, tá? Eu vou traçar, então, uma linha aqui do preço do Bitcoin para ver aonde nós estamos. Estamos em resistência. Então, nós temos, unindo todos esses fundos aqui, dessa lateralidade que a gente tem uma resistência. Se a gente for prestar atenção aqui no gráfico de 4 horas, então aqui no gráfico de 4 horas, nós temos um triângulo simétrico. Um triângulo simétrico não, perdão. Uma cunha descendente de baixa. Aqui, ó. Cunha descendente... Não, aliás, cunha descendente de alta, tá? Ela quer tentar fazer com que o preço estoure para cima. Essa cunha, um price action bem conhecido já, ela nada mais é do que uma zona de acumulação, só que ao invés de ser horizontal, como um triângulo simétrico, ela vem com o preço perdendo o valor ao longo do tempo. E a maior número de vezes em que acontece o rompimento dela é para cima. Então, ela pode estar fazendo uma acumulação para a gente ter uma alta temporária, para o preço novamente ter um reteste nessa resistência aqui, que antes era um suporte. Então, nós temos uma região aqui que serve como principal resistência dentro dessa movimentação de preço que nós tivemos aí nos últimos dias, tá? Então, se eu fosse apostar agora um movimento de curtíssimo prazo do Bitcoin, tá? Ele até poderia romper essa cunha para cima, antes do preço ter dificuldades de passar a região dos 40.800 a 42 mil dólares e retornar para essa região. O ponto de controle do mercado está justamente nesse ponto aqui, ó, de 38 mil. É nesse ponto aqui que ele quer, supostamente, perder o valor, né? Então, se a gente perder essa região, perder os 38 mil, nós vamos ver o preço desabar a uma velocidade brutal. E mesmo com rompimento para cima aqui, eu teria dificuldades de enxergar o preço conseguindo superar os 42 mil dólares, quiçá ultrapassar os 40.800, que é essa primeira resistência que nós temos aqui, ó. Tá? Então, ele até poderia entregar uma alta de curto prazo aqui nessa, para liquidar os apostadores de baixa, porque nós estamos no mercado com muitos apostadores de baixa agora. Tem muita gente acreditando que o mercado vai cair e shortando o Bitcoin, abrindo operações de short Bitcoin, usando derivativos futuros para apostar em queda. A mesma coisa, vários estão comprando put, que é uma operação que você opera vendido também em Bitcoin para você ficar protegido. Você usa contratos de opções de derivativos futuros para você supostamente se proteger do mercado. Então, tem muita gente comprando put, muita gente comprando também derivativos aí para tentar se proteger, né? Seja alavancando o mercado, apostando em baixa, ou seja comprando opções. Então, acho que no curto prazo, bem no curtíssimo prazo, pode até ser que aconteça de ele ter uma alta aqui temporária para liquidar esses apostadores de venda, para limpar um pouco o mercado, mas o mercado dificilmente passa, na minha opinião, desta região, desse ponto de controle aqui, dos 40.800 dólares a 42 mil dólares, tá? Acho que essa é uma região bem complexa.
O motivo que eu ainda acredito que o Bitcoin pode cair um pouco mais, pessoal, é porque nós estamos comparando ele ao dólar, então BTC/USD. Se a gente for prestar atenção aqui, eu vou compartilhar agora a outra tela. Eu vou compartilhar a tela agora do dólar. Se a gente pegar aqui o dólar contra todas as outras moedas, ele fez um forte rompimento esses dias de alta, tá? Então o dólar vem ganhando valor perante outras moedas. Se o dólar fica mais interessante para os investidores comprarem, ou se o dólar, se estiver acontecendo uma corrida por dólar, isso significa que as pessoas querem guardar mais dólares perante ao custo elevado das coisas. Então aqui nos Estados Unidos existe aí bastante inflação e as pessoas podem estar, por exemplo, reduzindo suas posições de risco, comprando comprando investimentos mais seguros, digamos assim, como o Tesouro direto aqui dos Estados Unidos, ou simplesmente se dolarizando, porque está vendo que as coisas estão ficando cada vez mais caras. Então, muitas pessoas não entendem como funciona direito a inflação e simplesmente percebem que as coisas estão ficando mais caras, elas simplesmente começam a estocar dólar. Quando temos recessão, a corrida por dólar ela é inevitável. E esse é um cenário que me parece ser bastante permissivo para as pessoas pensar em recessão, né? A recessão pode acontecer aqui nos Estados Unidos e pode fazer com que o preço do Bitcoin caia. Porque se mais pessoas têm dólares, ou seja, pessoas podem começar a se desfazer de seus ativos mais voláteis, mais arriscados, digamos, para tentar se proteger e armazenar dólares. Então, nós temos aqui, basicamente, essa linha, essa resistência que estava se formando para o Bitcoin ganhar valor perante ao dólar, ou seja, o Bitcoin se valorizar perante ao dólar, ele teria que o dólar ter resistido nessa resistência aqui. Dessa resistência, ele teria que vir para baixo. Então, ele está já acima da resistência, querendo retestar como suporte e tentar entregar uma valorização maior de dólar por enquanto. Também, se a gente for olhar agora no gráfico aqui eu vou colocar para a tela aqui de novo, vai ter que ser nesse ritmo ragatanga aqui. Se a gente voltar aqui para o Bitcoin, deixa eu pegar aqui o Bitcoin da massa. Se a gente voltar aqui para o Bitcoin, percebam como está feio o mensal, tá? Então, por exemplo, aqui, ele tem um price action de alta, tá? Essa cunha descendente é de alta, geralmente. Geralmente é um price action que movimenta e traz alta, tá? Na maioria dos casos. No contexto atual, eu acredito que ele pode vir cair direto, tá? Eu acho que ele não vai romper para cima primeiro para depois cair. Eu acho que ele vai cair direto. O motivo que eu estou confiante nessa tese é que no semanal, pessoal, então no semanal, a gente tem uma estrutura ainda de baixa bem forte, tá? Eu acho que a qualquer momento nós vamos ter rompimento forte desse suporte. Tá? Então nós temos aí o mercado bem desacelerado, nós tivemos uma grande onda de baixa aqui, depois nós tivemos o pullback, não sei se isso aqui seria uma bandeira de baixa, tá? Eu acho que não. Eu acho que passou aí de 3 semanas, não é mais bandeira de baixa, mas o movimento, sim, ele pode continuar em queda aos poucos. Eu quero dar uma olhada no MACD aqui, mensal, no semanal, aliás. Eu tenho que comprar uma pilha para o meu mouse aqui. Eu trouxe meu mouse, mas esqueci da pilha. Ó, o semanal, ele ainda teria espaço para cair um pouco mais, tá? Se vocês prestarem atenção aqui também no semanal, nós temos no MACD uma divergência bullish, tá? Ou seja, nós já estamos em uma zona de sobrevenda do Bitcoin. Essa é a verdade. Eu acho que a única coisa que está segurando o preço do Bitcoin mesmo é a questão do dólar, tá? E da curva da inversão da taxa de juros, que está pagando melhor os investimentos de menos risco, dando um relativo, vamos dizer assim, uma segurança relativa para os investidores aqui.
Então, nós temos o seguinte, nós temos uma divergência bullish aqui, na minha opinião, tá? Aqui o preço está fazendo fundos mais altos, aqui nós estamos fazendo fundos mais baixos, e podemos chegar em algum momento em que a gente realmente vai encontrar um fundo próximo aqui, o que eu poderia dizer que poderia ser entre junho e julho. Provavelmente entre junho e julho nós vamos encontrar um possível fundo, provável fundo do Bitcoin, tá? Entre esses 2 meses aí. Então, acho que vem baixa ainda pela frente, mas nós já estamos em uma zona bastante sobrevenda, com uma formação gráfica de price action de alta, de longo prazo, aqui no semanal, tá? Então, quando a gente bater o fundo aqui, desse gráfico, quando a gente bater, tocar talvez mais uma vez nessa linha aqui, e tocar um terceiro fundo aqui, né? Fazendo um fundo talvez mais alto aqui ou mais baixo, seja, nós provavelmente vamos chegar numa zona de sobrevenda muito forte e que possivelmente pode ser o novo fundo do Bitcoin, novo fundo histórico do Bitcoin. Pode ser lá $32 mil, $36 mil, $28 mil, $24 mil. Então, são esses preços, quanto mais perto de $30 mil e $24 mil, melhor. Tá? Conseguir comprar mais próximo desses preços, melhor. Tá? Se o mercado decidir dar essa oportunidade para a China. O BTC mensal aqui é o que é o tenebroso, tá? Nós ainda estamos em estrutura de baixa no mensal, então as médias cruzando para baixo. Ok? A gente pode descer pelo menos até essa região aqui, a região do MACD anterior, ou seja, do ciclo de baixa anterior, ali para os 1.800 pontos do MACD. Nós temos aqui um engolfo de baixa no gráfico mensal, engolfo de baixa do gráfico mensal. Isso significa que esse movimento de 3 barras vermelhas, 3 meses de baixa, e esses 2 meses aqui foi um pullback para o preço tentar continuar caindo. Então, dá para ver bem claramente que o preço vai querer tentar continuar caindo, né? E a gente vê, então, aqui no gráfico mensal, quando que a gente vai conseguir voltar à tendência de alta? Bom, basta você pegar o gráfico mensal, então você pode pegar lá o VPVR, você pode pegar vários tipos de gráficos aí, mas o melhor indicador que eu acho, né, a melhor forma de você identificar uma retomada de alta e que isso aqui pudesse ser um fundo formado, somente em uma condição. Você pega você pega aqui essa ferramenta chamada retração de Fibonacci, você joga ela na ponta da barra mensal, você joga a porção mais inferior aqui, e aí você vai ver as principais resistências aqui, tá? Até vou fazer só nos preenchimentos aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Tá? Então, olhando nesse gráfico aqui, eu posso dizer para vocês que, enquanto não passar dos $42.377, $42.400 no caso, não vamos ter alta, tá? Então, se ele pode vir até aqui, até 40.500, 41.500, 42.400. Se ele não passar essa região aqui, ó, não vai ter alta, tá? Vai ser possivelmente somente uma alta para o preço continuar caindo. Então, o importante é, a gente precisa vencer essa barra vermelha aqui, ó, tá? Vencer essa máxima do mês anterior. Isso significaria que o preço voltaria a ter tendência de alta. Enquanto a gente não passar isso daqui, nada feito. Não vai ter estrutura de alta suficiente no semanal e no diário para entregar mais alta, tá? Então nós temos, assim como todo o restante do mercado, no mercado de ações, por exemplo, uma tendência do preço continuar caindo, né? Se a gente for colocar aqui o S&P 500, ó, o S&P 500 também fez uma puta barra vermelhona aqui, ó. Cara, enquanto não passar essa região, enquanto não passar a região 68 de FIBO, 4.371 pontos, o mercado de ações não vai subir, tá? Porque isso aqui é um pivô de baixa mensal. O pivô de baixa mensal, tu tem que respeitar ele, porque isso significa que ele quer entregar nos próximos meses mais queda. E se você vê que o comportamento dos investidores é de sair do mercado mais de alto risco, como o Bitcoin e o mercado de ações, por exemplo, a gente vai ver mais queda pela frente. Então, basicamente nós temos aí uma estrutura de pivô de baixa abaixo do gráfico mensal,
abaixo da média 8, tá? No caso do BTC aqui, se eu adicionar aqui de novo, o meu setup, eu vou adicionar aqui o setup da média 8 semanal. Eu vou colocar a primeira média 80 aqui, o gráfico diário, tá? Então, o gráfico diário é o seguinte: a tendência de 80 dias significa que nós temos ainda tendências de longo prazo de queda no diário até que ele consiga romper para cima, tá? Além dela, nós temos aqui a média de 8 semanas, tá? A média 8 semanal, a média que eu modifiquei um pouco, média de 59 dias, que é a mesma média que a média de 8 dias, um pouco modificada, um pouco mais rápido, tá? Aí nós temos o seguinte, aliás, um pouco mais lenta, que a média mais rápida seria 56. A média 59, eu achei ela um pouco mais precisa para identificar topos no gráfico diário, tá? Achei ela um pouco mais precisa. Então, nós temos o preço simplesmente abaixo da média 8 e a média 80, estabelecendo que é um setup melhor para vendedores agora. Então, os vendedores vão supostamente fazer mais dinheiro do que os compradores. Os vendedores ou as pessoas que procuram por proteção vão ou fazer mais dinheiro ou vão manter melhor o seu poder de compra se elas se manterem agora abaixo dessas duas médias. A média, a situação mais perfeita para quem gosta de ficar comprado, é justamente aguardar para que o preço fique acima das duas médias, da média 8 semanal e a média 80 diária, tá? Então, estando acima das duas, isso aponta forte tendência de alta. Estando dentro delas e abaixo delas, significa que o mercado pode afundar cada vez mais, tá? Então, nós temos aqui também, no gráfico, eu vou colocar aqui a média 8 semanal, perfeita, que seria 55 dias, e nós temos a EMA 14, para representar para nós o movimento dos últimos 14 dias, tá? Então, as duas médias apontando para baixo, tanto a média azul quanto a média laranja apontando para baixo. Então, isso significa que os vendedores estão ganhando, tá? Tem mais vendedores no mercado do que compradores, pelo menos em comparação ao passado recente do Bitcoin. Então, nós ainda não encontramos fundo, na minha opinião. Para a gente encontrar fundo, pessoal, a gente teria que... Eu vou até agora colocar o dado da Glassnode aqui. Para a gente encontrar fundo, nós temos duas situações aqui insalubres, ó. Vou colocar o guia aqui do... Então, aqui nós temos um ponto muito positivo, que é ter poucos bitcoins de corretoras. Então, nós temos uma saída de bitcoins de corretoras. Isso significa que vai ter poucos bitcoins para serem ofertados no mercado. Então, essa saída de bitcoins das corretoras é um ponto bem importante de, geralmente, a alta, tá? É um ponto de formação de fundo em breve, ou seja, o preço ele se movimenta para baixo, mas ele cada vez menos tem força de queda. Então, isso é a aproximação de um fundo. Nós temos aí, então, pouquíssimos bitcoins em corretoras. E a outra coisa que nós temos pouco também, que eu vou mostrar agora para vocês aqui, compartilhando mais uma vez a tela, é a relação de realização de prejuízo / lucro. Esse aqui, para mim, é um dos melhores indicadores para encontrar fundo no Bitcoin, tá? Então, quando nós temos picos muito elevados, anormais, de realização de prejuízo, a pessoa aceita realizar prejuízo, é um excelente ponto de formação de fundo. Então, no momento em que nós estamos em queda agora, nós ainda não enxergamos um pico de fundo, tá? O último que foi encontrado foi esse daqui. Foi agora em janeiro de 2022, 22 de janeiro de 2022, quando o preço chegou a cair para 35 mil dólares por unidade. Então, o que eu quero ver é, literalmente, desespero do mercado. Eu quero ver angústia. Para a gente ver angústia, a gente precisa ver e respeitar os ciclos econômicos aqui, ó. Então, nós estamos ainda na fase na minha opinião, na fase da ansiedade. Então, se você for ver ali e comparar com o gráfico do BTC, a gente ainda está na fase da ansiedade. Essa é a fase que nós estamos.
Nós ainda não estamos na fase do delírio nem do pânico, na minha opinião, e nem da capitulação. Para aparecer graficamente falando a parte da capitulação, que seria o fundo majoritário aí do Bitcoin, a oportunidade de compra, o que ainda não aconteceu, nós teremos que, nesse gráfico aqui do MVRV, não, da realização profit versus a aceitação de lucro e prejuízo, nós teríamos que ter um pico vermelho aqui, ó, tá? Então, justamente por não ter esse pico vermelho, eu ainda acho que nós temos potencial para cair mais. Nós temos potencial para mais queda pela frente. Tá? Porque eu acredito que nós vamos ter uma última super grande queda antes do mercado voltar a subir. Tá? Eu acho que ainda não teve uma realização de prejuízo brutal, tal como nos fundos anteriores aqui, ó. A formação de fundos anteriores aqui. Beleza? Eu tô criando uma pica vermelha, exatamente. Tio Leonardo mandou essa. Valeu, tio Leonardo. Tamo junto. Exatamente. Então, eu quero ver sangue aqui ainda. Eu quero aceitação de prejuízo. Tendo bastante aceitação de prejuízo, enxugamento do mercado dos vendedores, aí é só comprador, tá? Aí depois virar o mercado só comprador e é alta infinita e a porra toda. Então, por enquanto, ainda tô de boinhas aí. Vamos compartilhar outra tela agora. Compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui o que eu tinha separado aqui. Outro que é o que para mim é o melhor que tem de tendência é o MVRV. Tá? Então, o que eu gosto bastante é o MV, não o Rachel, tá? Aqui, ó, o Short Term Holder. Eu quero saber o que o Short Term Holder está fazendo aí. Tá? Então, esse aqui, enquanto estiver abaixo do nível da água, tendência de baixa. Tá? Então, quanto o preço estiver, ou quanto o mercado estiver com o MVRV abaixo do nível da água, nós temos mais realizadores do que compradores. Nós temos mais pessoas ofertando do que pessoas comprando. Então, nós temos aqui, abaixo desse nível, ainda a tendência de baixa, tá? Quando é que vai ficar lindo e gostoso? Quando a gente passar a média 8 semanal, quando a gente passar os 42 mil dólares e quando a gente passar essa linha 1 aqui do MVRV. Aí o mercado fica position trade comprador. Agora ele está position trade vendedor. Tá? Então as pessoas estão esperando mais queda pela frente ainda.